Como será que surgiu a coroa do Advento? A coroa do Advento surgiu em meados do século XIX, na cidade de Hamburgo, ao norte da Alemanha. Nessa cidade haviam muitos meninos sem casa, órfãos, vivendo de esmolas e dormindo nas ruas. Um jovem pastor da igreja luterana, movido de compaixão e piedade desses meninos, conseguiu um lugar para abrigá-los. Ali eles aprendiam algumas profissões como sapateiro, alfaiate, jardineiro. Eram incentivados a abandonar a vida das ruas e assim vivendo de seus próprios trabalhos. Esse albergue, durante todos os anos no Advento, o jovem pastor realizava uma pequena cerimônia religiosa para este tempo de espera. Nessa celebração, cada jovem acendia uma vela e o pastor falava de assuntos relacionados ao Advento, ao Natal e cantavam belos cantos. Essa celebração passou a chamar-se Celebração das Velas. Foi então que, em um determinado ano, um amigo muito querido do jovem pastor preparou um grande círculo de madeira, sobre o qual estavam dispostas as velas, formando assim um círculo de luzes, e todas as noites do tempo do Advento era acesa uma vela até completar as 24 velas acesas. Depois de alguns anos, os próprios meninos começaram a enfeitar a coroa com ramos verdes de cipreste ou pinheiros, como sinal de vida, alegria e persistência. Muitas pessoas gostaram da bonita ideia e começaram também a fazê-las em suas casas com suas famílias, para rezarem durante o tempo do Advento. Uma coroa com 24 velas era muito grande para as casas das famílias. Então passou-se a usar somente 4 velas, que representa os 4 domingos do Advento. 3 velas de cor roxa ou lilás e uma de cor rosa ou rósea. Assim, a cada domingo, ao anoitecer, toda a família luterana de toda a Alemanha acendiam uma vela e liam um texto bíblico referente ao mistério do Natal e entoavam cantos de luzes de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta tradição foi se espalhando por todo o mundo. Até um certo tempo, a coroa do Advento era olhada com certo receio pelos cristãos católicos. Finalmente, depois da Primeira Guerra Mundial, que a coroa do Advento ganhou um novo impulso, entrando também nas casas dos católicos. Em 1925 foi quando apareceu pela primeira vez a coroa do Advento, tal como temos hoje, em uma igreja católica em Polônia, em 1930 em Munique. Daí em diante, as famílias começaram a levar as coroas do Advento às igrejas para que fossem abençoadas. Hoje, o uso da coroa do Advento tem grande popularidade. São exploradas pelos comércios, são feitas em série, onde são usados materiais artificiais e não natural,
como deve ser, e com isso corremos risco da coroa do advento ser um enfeite de Natal, como mais um objeto de consumo, que na verdade não é. Vale lembrar que aqui no Brasil, e assim como na Itália, sobretudo após o Concílio Vaticano II, o uso da coroa entrou em quase todas as igrejas e comunidades religiosas e nas casas das famílias católicas. Faça sua coroa do advento para rezar em família. Não esqueça que tudo que compor a sua coroa deve ser natural, nada artificial. Os ramos, por exemplo, verdes, representam Cristo entre nós, vida, esperança, uma união forte com Deus. As velas são feitas da cera da abelha, natural. A abelha vem da natureza. A cera vem da abelha. Aproveitem este tempo do advento para ensinar às crianças o sentido e o significado da coroa. Coloque a coroa em lugar especial na sua casa, de preferência que seja visível por todos. Seria muito bom fixar um horário para fazer a liturgia da coroa do advento. Reparta as funções para cada membro da família. Que seja um momento muito especial de encontro familiar em oração. Aqui em minha casa, já faz 10 anos seguidos que faço a coroa do advento. Tem sido uma bênção. Abra as portas da sua casa. Abra a porta do seu coração e receba com alegria o Príncipe da Paz. Deixe que o Senhor surpreenda você neste Natal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.